Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos seguir aqui naquele estudo, então, das igrejas ali do Apocalipse, né? Então, Apocalipse 2, a gente vai seguir aqui. O primeiro estudo, então, foi da igreja de Éfeso. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a igreja de Esmirna. O livro de Apocalipse, né? Ele gera muitas dúvidas, né? Às vezes nas pessoas, conforme elas vão lendo, e ele é um pouquinho difícil de entender, né? Mas aqui a parte das igrejas, ela não é tão complicada. Então, naquele dia que a gente estava estudando aqui na minha casa na quarta-feira, e a gente, né, resultou entrando aqui no livro de Apocalipse, nas cartas das igrejas, e o Espírito Santo me direcionou, né, a fazer o devocional em cima delas, para a gente ter um pouquinho de conhecimento, né, do porquê das cartas, né, o porquê que Jesus lá atrás deu esse alerta, usou o apóstolo João para que ele escrevesse o Apocalipse, tanto que o Apocalipse em algumas bíblias ele diz livro, né, revelação, porque é a revelação do Senhor sobre muitas coisas, né, que virão, o fim dos tempos, coisas que acontecerão depois do arrebatamento da igreja também, né? Onde muitas pessoas não acreditam, né, na vinda de Jesus, que Jesus vai voltar, mas está tudo relatado aqui. E Deus também usou alguns profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, já nos livros deles já falam algumas brevidades aqui a respeito, né, do fim dos tempos, do que vai acontecer. Então aqui a carta da igreja, a igreja de Esmirna. Esmirna significa mirra. Vamos ver aqui então, Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o único, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Então aqui, Jesus, quando ele fala sempre aqui, ó, ao anjo da igreja, tá? Não é aquele anjinho, o anjo na figura celestial, o anjo que veio do céu e ficou, não. É o responsável, o líder que cuida daquela igreja em determinado local. Hoje nós temos os pastores, né, que cuidam das suas igrejas em uma cidade, algumas são somente num estado, tem uma só, né? O que veio um exemplo, essa igreja aqui, ela era daqui do sul, mas ela abriu uma outra denominação lá em Santa Catarina, lá no Paraná. Então, às vezes tem uma igreja só daquela mesma em um outro, e eles abrem apenas em estados, né? Isso vai de cada denominação. Outras, elas já abrem, né? 2, 3, às vezes duas na mesma cidade. Às vezes ela tem a igreja central e ela abre núcleos, algumas igrejas, né, abre no bairro, porque daí é difícil o acesso, as pessoas não têm como vir, às vezes à noite, no final de semana, não tem ônibus, então isso são variações, mas o que cuida da igreja, o responsável ali, a gente chama o anjo da igreja, né? Que é quando a gente ora, a gente, Senhor, abençoa o anjo da tua igreja, né? Pode ser pastor, pode ser a pastora. Então, aquele ali é o responsável por aquela igreja
que por um determinado tempo que ele está ali, né? Até ele ser transferido, às vezes ele é mandado para outro lugar. Então, isso vai de denominação para denominação, só para você compreender aqui o que significa o anjo da igreja. Então, aqui, Jesus, através do Espírito Santo ali, né? Ele deu a direção para João de escrever estas 7 cartas para essas 7 igrejas. Por quê? Cada uma delas sofria algo. Como nós vimos aqui a de Éfeso, né? Ela precisava se arrepender. O povo daquela cidade, o povo daquela igreja, daquela localidade precisava se arrepender das suas obras, ver aonde que caiu e retornar. Voltar ao primeiro amor, voltar para Jesus, voltar para a presença do Senhor. E o povo de Esmirna aqui, que não é indiferente nos dias de hoje, eles sofreram muita perseguição. E aqui, né, ele disse aqui: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Por que Jesus disse isso? O povo de Esmirna, aqueles que aceitaram Jesus, se voltaram para o cristianismo, eles foram, gente, eles tiveram todos os seus bens confiscados. Ou seja, eles ficaram pobres. Tinham pessoas ali que eram abastadas, como a gente diz, e eles perderam tudo. Eles tiveram todos os seus bens confiscados ali por Roma, a perseguição ali foi muito grande e eles tiveram que ficar sem nada. Então, por isso que Jesus disse: eu conheço as tuas aflições, a tua pobreza, mas tu és rico. Sabe por que Jesus disse que eles eram ricos? Porque assim, ó, diante do sofrimento, alguns tinham que, até nós, gente, nós precisamos cuidar para não progredir espiritualmente, porque tem pessoas que no meio do sofrimento, no meio da dor, às vezes, ao invés dela prosseguir, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como diz a palavra, ela progride, ela regride. Alguns podem regredir. Era esse o cuidado de Jesus, a preocupação de Jesus, para que eles permanecessem firmes, para que eles não retrocedessem, porque a palavra diz o quê? Todavia o meu justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Jesus não queria que eles recuassem mediante o sofrimento, mediante as perseguições. Então Jesus deu esse alerta para eles e serve para nós nos dias de hoje também. E aqui, por quê? Porque o sofrimento, ele resulta em riquezas espirituais que ninguém tira. Ninguém tira. E Jesus disse que eles eram ricos por causa disso. Porque quando a pessoa, ela é moída, ela é espremida, ela passa por situações difíceis. Nossa, tem pessoas que passam lutas terríveis, como esse povo aqui. Mas mediante o sofrimento, se manteram fiéis e eles foram abençoados. E a palavra fala que a cidade, gente, aqui na palavra, aqui se você... fala aqui sobre a coroa. Naquela época, eles tinham os Jogos Olímpicos, começaram aonde? Em Roma. Eles tinham Jogos Olímpicos, eles tinham competições de lutas, tipo gladiadores que lutavam, e aquele que vencia, a recompensa dele muitas vezes não era em valores, era aquela coroa de louros que eles colocavam na cabeça. Geralmente, às vezes, era o próprio imperador que coroava eles, então aquilo era uma honra. Eles se achavam: nossa, eu vou ganhar, e eu vou ganhar aquela coroa, o imperador vai colocar em mim. Então, para eles, a recompensa deles era essa. E aqui Jesus, ele adverte a igreja, dizendo o quê? Né? Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Esta é a coroa da vida, salvação, vida eterna. Não era aquela coroazinha falsificada lá de louro, aquela coroazinha temporária que ia secar, que ia se terminar. Não, a coroa permanente. E daí, Jesus aqui, ele não se refere àquela grinaldinha presenteada aos vencedores nas batalhas e jogos. Aqui, esta
Esta aqui significa vida eterna, e o vocábulo diabo significa acusador e representa a principal artimanha do diabo contra os filhos de Deus. Então aqui o diabo estava tramando artimanhas, como faz nos dias de hoje, para terminar com a igreja, para perseguir o povo, para fazer as pessoas desanimar, para fazer as pessoas desistirem dos seus propósitos de seguir servindo a Cristo, não importa a situação. Tem pessoas que servem a Deus a vida inteira, como a gente vê em outros países, que lá eles comem às vezes só no domingo, quando tem comida, quando eles conseguem uma cesta básica. Tem missionários que vão para esses campos cuidar de órfãos, cuidar de viúvas. Tem crianças que às vezes têm que serem resgatadas aqui, com dinheiro da mão de guerrilheiros, que eles fazem campanha, às vezes as pessoas nem sabem. Eles fazem campanha, pedem para a igreja, para nós aqui, para as igrejas mandarem valores para eles lá do outro lado do mundo, como a gente costuma dizer, para eles poderem comprar essas crianças, para que elas não sejam abusadas, para que não se tornem guerrilheiros. Então, às vezes a gente olha para a nossa situação, a gente está tão acostumado a ter tudo e do melhor, que a gente se torna ingrato. Às vezes a gente não agradece. E aquelas pessoas que estão lá, por isso que a igreja, Paulo falou em Efésios, orem por todas as pessoas, porque tem irmãos em todo o mundo que passam por aflições iguais ou piores do que as tuas. E as pessoas muitas vezes, elas acham que a dor delas, o problema delas sempre é maior que o dos outros. Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, eu prestava atenção, eu sempre fui muito de observar as pessoas. E eu via elas conversando. Aí um dia, uma saiu dali de dentro, que estava com um familiar, e a outra estava esperando para entrar. Aquela que saiu, o outro enxergou: ô fulana, e daí, como é que tá? Não, eu tô aqui com ciclana. Nossa, sim. Gente, era só desgraça que aquelas pessoas contavam, e um queria estar pior que o outro. Aí um dizia: não, porque lá em casa um tá assim, o outro tá assado, e o outro dizia, e o outro: não, mas lá em casa tá assim, tá assado, tá como o diabo gosta. Quando aquela pessoa falou isso, eu só disse: misericórdia, Jesus. Eu disse: tá repreendido, Pai, tá amarrado em nome de Jesus isso. Então, para você ver que às vezes, gente, a pessoa, ela já está acostumada, conformada, a pessoa que não conhece a palavra, a viver desse jeito. A viver escrava na mão do diabo, a viver enferma, a viver desempregada, a viver doente, viver ali espiritualmente numa mendigação, numa murmuração. Quando eu ouvia essas conversas, eu só repreendia, orava, eu dizia: Jesus, tem misericórdia desse povo, Pai. Então, as pessoas, gente, é isso que o diabo faz. O diabo persegue quem já está lá no mundo. Eles já estão ali na mão dele. Por isso que muitas vezes quando a pessoa vem para Jesus, aí ela vê a perseguição. Aí ela começa a tentar retroceder. Ah, mas antes quando eu estava lá não era assim. Não, mas olha aqui, depois que eu entrei para a igreja, meu Deus, a minha vida piorou. Porque enquanto ela está lá, o diabo não deixa ela ver isso. Ela não percebe o agir dele na vida dela. A gente também era cego assim. Mas quando ela vem para Cristo, que ela enxerga, gente, tudo isso, e ela entende que Jesus já levou tudo isso lá na cruz, que ela já foi curada, que ela já foi liberta, que ele se fez maldito, que ele levou a maldição, a culpa, a dor, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós começamos a tomar posse da nossa bênção, nós começamos a tomar posse do reino. Igual a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo reclamou que o outro voltou, que ele não usufruía de nada, que o pai não dava nem um cabrito, exatamente. Quando o pai disse: meu filho, mas tudo que eu tenho é teu. Então, quando a gente vem para Cristo e a gente entende que tudo aquilo que é do Pai é nosso, a bênção, a vida eterna, o milagre, a viver uma vida em abundância, o diabo tenta roubar isso, gente, perseguindo. O diabo vai tentar colocar na tua mente que você estava melhor lá,
Volta para o mundo, sai dessa igreja. Olha aí, tá pior agora, porque antes, gente, a gente não via, a gente não conseguia enxergar o diabo agindo na nossa família, o diabo destruindo a nossa casa, familiares nas drogas, familiares presos no álcool, gente presa na prostituição. A gente não conseguia ver isso, a gente achava que tudo isso era normal. Só que quando a gente conhece a verdade, os olhos da gente se abrem, a gente consegue ver verdadeiramente tudo isso. E era isso que Jesus estava alertando esse povo aqui, para que eles não desanimassem, que eles continuassem perseverando, porque eles iriam receber aquela coroa incorruptível, a coroa da vida, a vida eterna, que isso aqui tudo é passageiro. Jesus disse: bem-aventurado aquele que é perseguido por causa do meu nome. Então, quando a gente for caluniado, porque o cristão, até mesmo pela nossa própria família, às vezes a gente é julgado. Ah, lá vem a crentinha, ah, lá vem o crente, agora virou crente, agora não sei o que. E nós somos, gente, visados. Você já ouviu? Quando acontece alguma coisa com a igreja ou com um cristão, o que a pessoa, a primeira coisa que o diabo usa para dizer? Aí é crente e vai em tal igreja. É isso que Satanás faz. Ele é o acusador. Ele vai tentar acusar, ele vai tentar manchar a imagem, ele vai tentar criar situações para que as pessoas se frustrem, para que as pessoas abandonem a fé, para que as pessoas abandonem a igreja, para que saiam da presença de Deus, porque Deus deu a ordem: congregai, não abandonem a sua congregação, como é costume de muitos. E isso Jesus estava alertando esse povo: permaneçam firmes, não retrocedam, fiquem aí. Vocês vão ser perseguidos. Jesus alertou, Jesus falou, vocês vão ser, para vocês serem o quê? Vocês vão ser testados, mas vocês vão ser aprovados. E é no meio das lutas, gente, é no meio das experiências que nós temos com Deus, que nós vemos que Deus nos livra, que nós vemos que Deus está do nosso lado, que Deus nos dá vitória, que é só Ele que tem a vida eterna. Quando eles disseram para Jesus: não, Senhor, é só tu que tens palavras de vida eterna, é só Ele que tem a palavra da vida. Ele é a vida, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. O caminho só tem um que leva a Deus, gente. Só tem um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, e mais ninguém. É Jesus. Não tem outro mediador. Não tem como a gente interceder, orar para Deus através de outro, de uma imagem. Não! É só através de Jesus. Eu só entro na presença de Deus em nome de Jesus. Eu entro, Pai, na tua santa e amada presença. Pai, assim, essa é através de Jesus. Ele é o nosso advogado hoje, ele é o nosso intercessor diante do Pai. No dia da sua vinda, ele vai ser o juiz, ele vai julgar. Aí vai ser diferente. E nós todos iremos prestar contas disso. Então, aqui, a gente vê que muitos ali, eles tiveram os bens confiscados, eles foram mortos, eles foram perseguidos, mas aquela igreja ali, ela permaneceu. Jesus deu a direção: permaneçam, perseverem até o fim, porque vocês vão receber a coroa da vida. Jesus alertou eles. Até o dia de hoje é assim. Então Deus, ele nos alerta, Deus nos dá a palavra: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser isso, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser injuriados, e nós não podemos guardar essas ofensas no nosso coração. Deus nos alerta porque o diabo, gente, vai tentar usar tudo isso para que a gente guarde coisas no nosso coração, para que nos afastem da vida eterna. Porque se a pessoa tem o conhecimento da palavra, ela morre com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, ela não vai ir para a vida eterna. Porque Jesus disse: perdoai. Perdão é uma escolha. Então, Cristo nos ensina. A Bíblia é um manual. Se você ler de Gênesis ao Apocalipse, é um manual, é instrução para a gente entrar na vida eterna.
para a gente receber o melhor de Deus. Então eu não vou me estender mais aqui, a gente vai seguir nos estudos aqui das igrejas. A próxima é a igreja de Pérgamo, tá? E aí Deus vai falando ao nosso coração, através destas cartas que foram escritas, Deus vai nos alertando. Jesus está nos preparando, gente, para o dia da sua vinda, e já está acontecendo perseguições e muitos sinais que as pessoas às vezes não estão prestando atenção. Eles estão aí mostrando, antecedendo a vinda de Cristo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele disse aqui? O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. A segunda morte que Jesus falou para eles, a segunda morte, gente, é a pessoa que vai ser condenada, a pessoa que vai para o inferno. Essa é a segunda morte. A primeira morte foi quando nós fomos afastados de Deus lá no Éden. A segunda morte vai ser a condenação eterna. Então Jesus nos deu a oportunidade da vida eterna, aceitando a Ele, nos redimindo, nos comprou para que a gente tivesse uma novidade de vida, uma vida nova. Agora é uma escolha da pessoa, se ela vai querer ser salva ou não. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, Senhor, que elas sejam abençoadas, edificadas, e que o Senhor possa falar ao coração delas através destas cartas que foram escritas às igrejas, direcionadas por Jesus, pelo Espírito Santo, através de João, para que o povo fosse alertado, para que nós hoje, a sua igreja, Pai, venhamos nos preparar para os dias difíceis que virão, para as perseguições que nós vamos sofrer, que nós venhamos, Pai, ser preparados pelo Senhor, moldados, polidos, transformados, que nós possamos ter a direção do Teu Espírito, Senhor, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, que o Senhor abra os olhos daqueles que não querem ver, e aí destampe os ouvidos daqueles, Pai, que têm comichões e que só querem ouvir o que eles querem, mas que estas pessoas abram os ouvidos, que os tampões saiam, que as escamas caem dos olhos, para que elas escutem a verdade, Pai, para que elas tenham a oportunidade de serem feitas filhos de Deus. Esta é a minha oração, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor venha provendo, Pai, na vida de cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.